Gente, olha só, agora a gente vai falar de um caso de muita repercussão aqui. Alunos de uma escola do Rio de Janeiro estão sendo investigados por falsificar e compartilhar nudes de colegas. Quase 30 meninas tiveram fotos alteradas em sites e aplicativos. A suspeita é que alguns estudantes tenham modificado fotos de meninas a partir de ferramentas de inteligência artificial e veiculado as montagens em grupos de mensagens. O Rodrigo Viga tem novas informações sobre esse caso. O Viga, por um acaso, a polícia já identificou os suspeitos responsáveis por esse crime, meu amigo? Tudo bem, Paulo? Bom dia para você, para a rapaziada toda aí da bancada do Morning Show, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Já sim, são alguns, no plural, alunos desse tradicionalíssimo colégio da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, Colégio Santo Agostinho, dos mais renomados aqui do Rio de Janeiro. Esses alunos do ensino fundamental, inclusive, que produziram os falsos nudes, vão começar a ser ouvidos, provavelmente, a partir desta quarta-feira, pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui do Rio de Janeiro, que está à frente dessa investigação. O caso veio à tona na semana passada, eclodiu, como se fala, né? E de lá para cá, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente já ouviu mais de 20 vítimas desses falsos nudes. O que esses meninos e adolescentes faziam? Pegaram um aplicativo de inteligência artificial, fotos de colegas de classe do ensino fundamental, apenas os rostos, e acoplaram a esses rostos os corpos de pessoas, adolescentes e adultos, desnudos, sem roupa. Essas imagens produziram uma falsa pessoa e elas foram reproduzidas em vários canais, em redes sociais, em grupos de WhatsApp. A Polícia do Rio de Janeiro quer ouvir os responsáveis, os adolescentes responsáveis, protagonistas dessa situação que está causando enorme constrangimento às alunas e os respectivos advogados, para se basear no Estatuto da Criança e do Adolescente e, quem sabe, prever as devidas punições. A direção da escola também está sendo ouvida, está sendo muito cobrada, além dessas mais de 20, quase 30 alunas vítimas dos falsos nudes que já foram ouvidas pela Polícia do Rio de Janeiro. Existe uma cobrança muito grande dentro dessa tradicional instituição católica aqui do Rio de Janeiro, muita gente pedindo para que os alunos autores desses falsos nudes eles sejam suspensos, aqueles mais radicais que acham que é caso de expulsão, de banimento do ambiente escolar. Mas, Paulo, o que a gente pode perceber, ouvindo representantes da Polícia do Rio de Janeiro, que infelizmente essa não é uma prática exclusiva do Colégio Santo Agostinho. Outros colégios, sejam eles públicos ou privados, também têm relatos informais do uso dessa inteligência artificial, dessa ferramenta de inteligência artificial para a produção de falsos nudes. E aí está a grande preocupação da Polícia do Rio de Janeiro. Isso passa pelo ambiente doméstico, pelo ambiente familiar, pela educação, pela escola e, é claro, pela investigação que está sendo feita pela Polícia do Rio de Janeiro, que já identificou outros casos em outros colégios de produção, confecção e difusão de falsos nudes de menores de idade, viu, Paulo? Muito bem, gente, são 10h31. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, o Viga está direto do Rio de Janeiro nos atualizando sobre os fake nudes. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é o uso da inteligência artificial para promover nudes de crianças, de jovens ali em escolas do estado do Rio de Janeiro. E o número de vítimas dessa história, infelizmente, já chegou a quase 30 pessoas, é o que o Viga estava explicando. Obrigado, Viga, um abração para você. E sobre isso, a gente vai conversar agora com um especialista na área, o Eduardo Ibrahim, que é especialista em inteligência artificial. Ele vai explicar para a gente como é que funciona a ferramenta e se existe a possibilidade de se ter algum limite para que não sejam registrados novos casos. Eduardo, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Matias. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a questão da tecnologia por trás desses deepfakes, né, ela já é difundida há alguns anos e a gente viu uma proliferação disso também no período político, né, dos deepfakes, colocando palavras, frases, comportamento na voz de pessoas que não tinham falado aquelas coisas. E a gente está vendo agora isso se proliferar também em outras áreas, como o Deep Nudes, que você falou, e causando um impacto enorme na sociedade, né? A tecnologia em si, ela pode, obviamente, ser usada para muita coisa boa, é o que a gente tem visto muito em governos, em empresas,
inteligência artificial cada vez mais sendo usada para o bem, mas obviamente, como toda tecnologia, ela pode ser usada para o mal também, e a gente está vendo isso aí nesse caso do Colégio do Rio de Janeiro. E em termos de controle disso, a gente pode ter algumas ações mais ligadas às empresas de tecnologia, que podem, através das suas verificações de aplicativos que vão para as suas lojas, verificar, além da classificação etária, do tipo de aplicativo que pode ser baixado por adolescentes, ver também que tipo de funções estão sendo colocadas ali nas lojas oficiais desses aplicativos. Então, essa é uma das soluções que as empresas de tecnologia estudam para resolver esse problema, e a outra, que é um pouco mais radical, é você ter um carimbo. Toda vez que uma imagem é criada por inteligência artificial, vir um carimbo dizendo que aquilo ali é uma imagem falsa, né, feita por tecnologia. Então, são discussões que acontecem o tempo todo nas empresas de tecnologia. Isso tem ido, algumas dessas discussões também, para o Congresso Nacional no Brasil, e a gente está vendo que esses casos que estão acontecendo hoje são evidências de que a gente precisa ter mais cuidado com o uso desse tipo de tecnologia. Muito bem, Edu, a Miriam Spritzer tem uma pergunta para te fazer agora. Sim, oi Eduardo, obrigada por dividir todo esse conhecimento. Eu há muito tempo estou muito interessada em inteligência artificial, até porque eu não sei se tem acompanhado a greve dos atores de Hollywood, que um dos maiores motivos que eles ainda não conseguiram se acertar é esse dado de que os estúdios querem usar um dia de gravação, 2 dias de gravação, e depois ter acesso a essa imagem e voz dos atores e poder reproduzir isso em diferentes franquias de uma série, de um filme e assim vai. Como é que tu vê esse futuro, né? Porque eventualmente vai ter que ter uma legislação sobre isso, vai ter que ter um tipo de formato ou algum tipo de controle eu não gosto de dizer porque a gente não sabe o limite dessa tecnologia ainda, mas algum sistema que proteja o indivíduo da imagem dele ser usado para fins lucrativos, ou assim como hoje essas crianças que estão fazendo, né, para sacanear os seus colegas. Como é que tu vê isso entrando de fato agora no ponto de vista profissional, que tem atores, tem pessoas que vão ter suas vozes, seus jeitos e vão ter suas falas reproduzidas de uma forma que talvez não seja aquilo que elas queiram? Eu acho que na produção de conteúdo, né, a gente está falando da AI generativa, né, que gera conteúdo, seja de vídeo, seja de texto, que está sendo discutido bastante em Hollywood. A gente está falando de propriedade intelectual, né, de esses textos, ou música, ou vídeos, que antes eram feitas e protegidas, né, suas criações eram protegidas por propriedade intelectual, agora são feitas por máquinas, e as empresas que produzem muito conteúdo veem que não precisam de todas as horas do profissional de produção para ter uma produção grande, completa, e que às vezes vai perdurar por anos, né, de franquias, né, como o Avatar, por exemplo, que já era uma franquia que utilizava muito inteligência artificial e fez 3 filmes ali, e não necessariamente você precisou de muito tempo de estúdio dos atores para fazer aquilo. Só que agora a tecnologia está tão avançada que você consegue fazer filmes que não necessariamente têm um ambiente futurístico como o Avatar, filmes normais, onde você vai pegar imagens de rua, imagens de praia e conseguir colocar atores ali movimentando com o rosto dele, sem muito o custo da produção de fazer, por exemplo, uma externa, né? Que vocês aí são de produção, vocês sabem o custo que é fazer uma externa. Você poder fazer isso no estúdio é muito mais barato. Então, o grande ponto é como você alinha essa tecnologia com a legislação vigente que a gente tem, por exemplo, de propriedade intelectual. Eu falo muito disso no meu livro, Economia Exponencial, porque a gente está falando de uma mudança de leis e de modelos econômicos para um momento de tecnologia massiva que essas leis ainda não estão adaptadas. Então, na verdade, a gente não vai ter muito para onde correr nesse sentido. As tecnologias elas não vão parar de evoluir. A questão dos roteiristas de Hollywood, ela vai continuar acontecendo, os estúdios vão querer produzir mais usando tecnologia e, na verdade, o que a gente vai ter que encontrar é meios de ter uma legislação que proteja esses profissionais
e que, ao mesmo tempo, utilize as tecnologias que estão acontecendo. Acho que é por aí. Edu, obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação. O Eduardo Ibrahim participou aqui com a gente do Morning Show desta terça-feira e explicou um pouquinho como é que a gente vai regulamentar essa história de inteligência artificial. Valeu, cara, abração.